Bacana. Ô pastor, Bom. você está falando de um assunto que, para as pessoas que são de outras religiões ou que não é cristã, Uhum. que deve estar estranhando, falando, "Ué, mas por que que esse pessoal é errado ir para cinema e tal?" Então, vem a pergunta, por que que, na verdade, a igreja, sua mãe leu o Espírito de Profecia, leu algo na Bíblia que decreta que é errado, que é pecado? Na época, não existe nada na igreja atualmente, mas já houve no passado. Aham. A igreja já recomendou no passado, inclusive, se não estou enganado, vinha no próprio, na igreja adventista, né? Vinha no próprio certificado de batismo a recomendação da não presença Uhum. no cinema. Então, a igreja já se posicionou no passado, mas com premissas que hoje não têm mais validade. Então, como é que a igreja vai se posicionar? A própria igreja hoje, ela não tem um posicionamento definido com base científica a respeito do cinema. Uhum. A igreja não tem. Eu estou falando isso porque eu analisei. Não tem. Nós temos pastores que escreveram sobre cinema sem especialização na área. Então, eu não queria ser um pastor que viesse falar sobre um assunto e um jovem dizer para mim assim, o que você conhece sobre isso? Você só conhece de teologia, você não estudou. Então, eu não queria essa contra-argumentação. Então, eu paguei o preço do estudo. Logicamente, quando eu falo preço, é tempo, dedicação, energia, cansaço, madrugadas, afim. Então, para poder dizer, olha, o que eu tenho para dizer tem embasamento. Tem argumentos sólidos. Então, não é simplesmente eu achei, eu penso, eu sinto. Ou eu li na Bíblia, ou eu li no Espírito de Profecia, ou no escrito de Ellen White. Não. É com base no que o próprio cinema fala do cinema. Vendo? Desculpe. Olha, no cinema nada é acidental. Tudo é intencional. Tá? O cinema ele surgiu num panorama da sociedade americana no mesmo período que a psicologia. A psicologia e, inclusive, o mesmerismo que depois foi chamado de hipnose. A gente pode falar isso daqui a pouco. Tem muita ligação. Mas eu quero trabalhar aqui o seguinte, você falou da Marvel. Isso é chamado de filmes fantásticos. A indústria do cinema, ela utiliza-se muito do conhecimento da psicologia para produzir seus filmes. Então, ela não joga dados. Ela é pontual, tem muito de estudos neurocientíficos para conhecer a mente humana para você produzir um filme. Você tem uma ideia? No início da história do cinema, os produtores de cinema ofereceram, na época, $100 mil a Freud para ele revelar os segredos da mente humana para que eles pudessem produzir os filmes. Freud negou $100 mil. Hoje, $100 mil é nada. Mas naquela época? Mas naquela época era muito dinheiro e Freud negou. No entanto, os discípulos de Freud não negaram. Né? Então, o cinema ele tem um relacionamento de affair com a psicologia, ainda que comprometa a imagem da psicologia, apresentando muitos dos profissionais de psicologia num lado negativo até. Mas a psicologia, de alguma forma, se beneficia também com a promoção do cinema. Uhum. Então, dentro desse contexto da mente humana, aí eu já vou fazer um link com a teologia. O ser humano ele tem inerente em si o desejo de ser Deus. Isso está dentro dele. Tanto é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E aqui eu vou fazer essa resposta que você me fez aí, vou rodear Jericó, tá bom? Para te dar essa resposta, tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Já que a gente tem tempo, eu vou falar. Então, observe. Eu também estou fazendo uma especialização na área de arqueologia. Aí me veio aqui agora, nos tempos antigos, nos primórdios da sociedade humana, os grandes governantes, eles... Saúde! Os grandes governantes, eles não podiam estar em todas as cidades que eles dominavam. Então, eles mandavam construir estátuas e implantavam nesses vilarejos e cidades, colocavam essas estátuas lá e colocavam no texto original da época, imagem e semelhança do rei tal. Você lembra o quê? Do Gênesis, né? Exatamente. Então, quando Deus coloca Adão dentro do jardim e Eva,
Ele está dizendo, eu não posso estar aí, muito embora ele ia na virada, eu não vou estar aí, mas eu estou colocando a minha representação aí, que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então essa expressão imagem e semelhança era muito entendida na época de Moisés, quando ele colocou, que era a representação de uma autoridade, numa época em que os seres humanos eram vistos como servos dos deuses, dentro da mitologia antiga, eles eram servos dos deuses. Os deuses manipulavam eles para trabalhar em benefício dos deuses. Então, Moisés apresenta um ser humano não como um escravo de Deus, mas como alguém representando Deus. Assim como era aquela estátua, ali estava não uma estátua, mas um monumento vivo. Né? A estátua era, quem sabe, de barro, quem sabe qual era o material inorgânico, mas ali Deus fez o material inorgânico ter vida. E ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, elevou o status da humanidade, na época em que a mitologia dizia que os seres humanos eram simplesmente manipulados pelos deuses, a teologia coloca o ser humano num nível muito elevado. Então, a natureza humana, ela pende para esse desejo de ser igual a Deus. Tanto é que a sedução de Satanás não foi simplesmente, como disse anteriormente, acidental. Ele colocou no coração de Eva, olha, você vai ser semelhante a Deus. O desejo que ele tinha lá no céu. Mas isso tudo ligado à ideia de imagem e semelhança, se você comer do fruto. Então, esse desejo inerente do ser humano de estar num upgrade, ser superior, é o que provocou depois, muito tempo depois, aí no final da Idade Média, com o evolucionismo, iluminismo, a ideia de evolução. O evolucionismo não começou agora, começou em tempos antigos, desde do céu, né? Eu subirei às alturas, serei como Deus, sou um anjo em processo de evolução. Era o termo em si que é novo, mas a ideia é antiga. Milenar. Então aqui na Terra foi semeado no coração de Eva. Né? Então essa ideia de evolução, tanto é que da Marvel você tem a proposta evolucionista bem estampada ali, por exemplo, na série dos X-Men. De fato, de fato. Ali é a declaração evolucionista cinematográfica, o tempo todo. Né? Sem falar nos outros, que alcançaram um upgrade acima dos meros mortais por algum fator inesperado, pela ciência, ou sei lá o que, né? Como Capitão América, ou então uma divindade que desce dos céus como Thor, ou então uma mega inteligência tecnológica como o Homem de Ferro, Tony Stark, ou então um acidentezinho de uma picada de uma aranha. Tudo isso apela para os nossos sentimentos de ser igual a Deus. Quem não gostaria de sair pulando de prédio em prédio? Quem não gostaria de sair voando? Quem não gostaria de sair socando o chefe, os inimigos? Quem não gostaria? Quem não gostaria de entrar numa guerra sozinho e sair derrubando? Está dentro do nosso coração. Agora, você quer saber, voltando aqui, eu descobri essa semana, de onde é que surgiu na sociedade humana esse pensamento do superpoder? Não foi com a Marvel, não. Nem com o DC Comics. Isso surgiu na época dos assírios. Um filho do rei Sargão II, por nome Naram-Sin, ele já promovia a sua imagem nas estelas que ele mandava produzir como um indivíduo musculoso, forte, era o super-homem, era o bambambam, o cara que ele colocava a sua imagem de marketing para todos imaginarem o cara musculoso mesmo. Dali ele tinha superpoderes, ele foi o primeiro que se colocou como Deus, que tinha um relacionamento com a deusa Estar. Começou lá, entendeu? Então isso não é que começou lá, isso está no coração humano, o desejo de estar superior. Então Marvel nada mais é que uma resposta, ou uma resposta não, o externar de um sentimento humano da nossa insatisfação em ser limitado por causa do pecado. E aí você é levado a uma ilusão, você é levado a uma fantasia. Naquelas horas que você está ali na frente, você é o herói. Você, as minhas amigas que estão assistindo, é a heroína Mulher Maravilha. Você está vivenciando aquele momento. Isso é chamado de televidência. Tem a televidência de primeiro grau e de segundo grau. A televidência de primeiro grau é o momento que você está vivenciando aquele momento, é a emoção. Você está pulando, você está voando, você está dando saltos, piruetas, você está caindo em pé de um prédio de 20 andares, você está fazendo tudo. É você ali, não é o personagem. Você está
entrando no mundo dele. Aí depois que o filme acaba, aí vem a televidência de segundo grau, quando você vai dormir, toda aquela mensagem que está no seu consciente, ela vai para o inconsciente e lá ela fica grudada, ela não te larga. Então, quando você está no dia a dia, em Vive algum num mundo de momento, fantasia. não, em algum momento você, sem perceber, suas ações e decisões vão ser influenciadas no seu inconsciente por aquilo que você assistiu. Às vezes você vai desenvolver uma fala, você vai desenvolver um comportamento, uma atitude agressiva, você vai tentar imaginar estar fazendo coisas sobrenaturais, se sentir super poderoso e assim sucessivamente.